um dos resultados da oração pessoal. Vamos ver a história de Elias. A Bíblia nos mostra que Elias fechou os céus e abriu de novo por causa da oração. Eu amo muito. Tiago nos faz compreender que Elias era o homem da mesma natureza que nós, mas conseguiu ter resultados extraordinários além das nossas expectativas. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, você olha para Elias, você pode pensar que Elias era um homem extraterrestre ou Elias era um super-homem, mas não. Tiago nos faz perceber que Elias era homem da mesma natureza que nós, sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele orou, conseguiu fechar os céus e ele orou novamente e conseguiu abrir os céus. Se eu aplicar isso no contexto da sua vida, isso me faz perceber que o céu pode ser aberto e fechado com o poder das suas palavras. O céu pode ser aberto e fechado com o poder da autoridade que recebestes em Cristo Jesus. Só que essa autoridade cresce como? Cresce quando nós estamos em intimidade com Deus. Elias era um homem que se consagrava a Deus, era um homem que tinha uma intimidade pessoal com Deus. Então Elias sabia que a confiança que eu tenho em Deus me permite então eu abrir e fechar os céus. Por quê? Porque eu tenho uma intimidade com Deus. Quando você tem intimidade com Deus, você consegue falar, anunciar coisas e elas se realizarem. Elias não tinha medo do número de pessoas que estavam à sua volta. Elias, muito pelo contrário, tinha confiança do seu Deus, que ele cria que o via e poderia então lhe libertar ou lhe ajudar diante da situação que ele se encontrava. Elias fecha os céus com sua palavra. Mas como é que as palavras de Elias estão a ter então autoridade ou poder para fechar os céus? É porque Elias tinha uma vida de consagração, uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus. Perceba, quando nós crescemos em intimidade, nós conseguimos então manipular até as coisas naturais com a nossa palavra, com a nossa boca, porque recebereis o poder do Espírito Santo, o poder do alto, o poder que vem de cima. Esse poder nos é dado para abrir, para fechar, para curar, para libertar. Amado, perceba, é o tempo de nós vivermos o extraordinário. A nossa geração tem que experimentar coisas extraordinárias. Por quê? Porque nós temos Cristo como mediador. Por quê? Porque nós temos Cristo como o primogênito de muitos irmãos. Por quê? Porque nós temos Jesus que desceu dos céus, veio à terra para reproduzir homens sobrenaturais. Elias, homem da mesma natureza do que eu e tu. Quando falamos de natureza, falamos da nossa forma física, falamos do nosso estado, falamos da nossa realidade. Elias enfrentava situações que eu e tu enfrentávamos, mas Elias conseguiu manipular certas coisas da natureza, manipular os céus, fechar a chuva, prender a chuva para que não caísse durante 3 anos. Por quê? Porque Elias sabia que no esconderijo eu tenho um pai que me ouve. No esconderijo eu tenho intimidade com um pai. No esconderijo eu tenho um Deus a quem obedeço às suas ordens. No esconderijo tem um Deus que consegue me ouvir e eu consigo ouvir a sua voz. Existem realidades nas nossas famílias, existem situações na nossa família que precisa de que um Elias se levante para fechar certas coisas e para abrir outras. Oh my God. Existem realidades e circunstâncias que nós estamos a viver na nossa família. Não é Deus que descerá para operar. Deus está à procura de candidatos como Elias que vão se disponibilizar para confrontar certas realidades espirituais, fechar algumas coisas como castigo divino e abri-las no tempo apropriado. Quero decretar e declarar para si que Deus te escolheu como Elias da sua família. Deus te escolheu como Elias da sua família para você conseguir fechar e abrir certas coisas,
Mas tudo isso acontecerá quando você aumentar o teu nível de intimidade com Deus. Quando você crescer em intimidade com Deus. A oração pessoal, ela traz resultados sobrenaturais em nossa vida. Deixa que Deus abençoe você e que essa mensagem desperte o teu espírito, então, para você conseguir crescer em Deus e viver o extraordinário. God bless you in the mighty name of Jesus.